Olá, meus queridos pré-calouros da UEA. Hoje eu trouxe um tema muito instigante para a nossa conversa. Eu me refiro aos movimentos circulares. Olha, tenha muita atenção na aula de hoje, porque são muitas as dificuldades que os alunos encerram a respeito desta temática. Nós vamos estudar especificamente hoje o MCU, Movimento Circular Uniforme, e o Movimento Circular Uniformemente Variado. São movimentos que ocorrem a partir de trajetórias que descrevem circunferências. Bom, em primeiro lugar, nós vamos tentar compreender os conceitos principais envolvidos. Isso é muito importante, eu sugiro que você vá tomando nota desses principais conceitos e, fundamentalmente, da relação que existe entre eles. Aqui você deve ter consciência de uma coisa no começo dessa conversa. Uma partícula que descreve uma trajetória circular percorre dois tipos de espaço. Até aqui, você estava preocupado com apenas um tipo de espaço, geralmente um espaço linear. Agora, quando a trajetória é circular, nós vamos ter dois tipos de espaço convivendo. Quer aprender isso melhor? Veja a figura. Considere nessa figura que a partícula está em movimento numa circunferência de raio R, ocupando a posição indicada na figura no instante t. A posição dessa partícula no instante t pode ser dada pelo espaço linear S, como você vê. No entanto, essa posição também fica determinada pelo ângulo interno φ, essa letra grega. Vamos medir esse ângulo no sentido do movimento da partícula e convencionar que, deste modo, a sua medida seja dada por um número positivo. Compreendemos, então, que neste tipo de movimento, ou seja, quando a partícula percorre uma trajetória circular, esse ângulo φ é o espaço angular, ou a fase da partícula no instante t. Bom, você compreendeu. Quando o movimento se dá sobre uma trajetória circular, nós temos convivendo, inseparáveis, um espaço linear e um espaço angular. Certamente você sabe caracterizar o espaço linear. Nós vamos aprender a caracterizar o espaço angular de modo paralelo. Mas, fundamentalmente, é preciso aprender que há uma relação entre eles. É o que vamos ver. Para compreender essa relação entre o espaço angular e o espaço linear, nós vamos recorrer a uma figura. Lembrando que, na determinação de um ângulo em radianos, temos que o espaço angular φ, estamos representando o espaço angular por essa letra grega, é igual à razão entre o espaço linear e o raio da circunferência, como você vê na figura. Ali você tem φ é igual a S, espaço linear, sobre R, que é o raio. Neste ponto, que já conhecemos espaço linear e espaço angular, e temos a relação entre eles dada pelo conceito de radiano, importa conhecer mais um conceito fundamental. Até aqui, aprendemos que uma partícula que descreve uma trajetória circular cumpre dois tipos de espaço, percorre dois tipos de espaço, um linear e um angular. E sabemos que há uma relação entre eles. Do mesmo modo, ocorre com as velocidades. Haverá nesse tipo de movimento duas velocidades convivendo, uma velocidade linear, escalar, e uma velocidade angular. Nós vamos estudá-las agora. Vamos conhecer a velocidade escalar angular. Para tanto, veja a figura. Consideremos as posições que uma partícula móvel ocupa numa circunferência nos instantes t1 e t2, como você vê. Entre esses instantes, a partícula sofre um deslocamento escalar que pode ser dado linearmente por ΔS, como você pode ver, S menos S0, ou angularmente por ΔΦ, o ângulo inicial menos o ângulo final. Então, ΔΦ será dado por φ2, que é o ângulo final, menos φ1, que é o ângulo inicial, conforme havíamos dito. Perceba então que nós temos, para cada variação de uma grandeza linear, existe uma variação de uma grandeza angular correspondente. Acabamos de ver isso em relação ao espaço também. Daí nós podemos ir finalmente para a conceituação de velocidade escalar angular. Veja. O quociente do deslocamento angular pelo intervalo de tempo em que ele ocorre é exatamente ao que chamamos de velocidade escalar média angular nesse intervalo. Ou seja, a velocidade escalar média angular, representada pela letra grega ômega, é igual a ΔΦ, a variação do espaço angular sobre ΔT,
a correspondente variação do tempo. Bom, do mesmo modo como fizemos para o espaço, em que entendemos que há um espaço linear e um espaço angular, quando a partícula percorre uma trajetória circular, e que há uma relação entre eles, sabemos que há uma velocidade linear e uma velocidade angular, e que há uma relação entre elas. É o que nós vamos estudar agora. Veja. Sabemos que a velocidade média linear é dada pela variação do espaço linear, ΔS, sobre a correspondente variação do tempo, ΔT. Vamos chamar essa expressão de 1 e vamos deixá-la esperando. Agora veja a figura. Nós sabemos também que ΔΦ é dado em radianos, a variação do espaço angular é dada em radianos, por ΔΦ igual a ΔS, a variação do espaço linear sobre o raio. Daí nós podemos dizer que ΔS, que é a variação do espaço linear, vale o produto do raio da trajetória pela variação do espaço angular. Vamos chamar essa expressão de 2 e também deixar esperando. O que faremos agora é substituir a expressão 2 na expressão 1 para obter Vm, velocidade escalar linear média, é igual ao quociente entre o raio vezes a variação do espaço angular, R vezes ΔΦ, dividido pela correspondente variação do tempo. Concluímos dessa maneira que a velocidade escalar média angular é igual ao quociente entre a velocidade escalar média linear e o raio da trajetória. Dizendo isso de outra maneira, veja, ômega-m, a velocidade escalar média angular, vale o quociente entre Vm, a velocidade escalar média linear, dividido pelo raio da trajetória. É desta maneira que as duas velocidades se relacionam quando o móvel percorre uma trajetória circular. Bom, neste ponto da nossa conversa, nós já temos todos os elementos de que precisamos para especificar mais o nosso estudo. A partir daqui, nós vamos estudar o movimento circular uniforme. Vamos junto! Qualquer ponto de um disco de vinil, durante a sua execução, realiza um movimento circular e uniforme. Se não fosse assim, perceberíamos durante a audição tons desagradavelmente alterados. Os satélites geoestacionários utilizados em telecomunicações também realizam movimentos circulares uniformes, descrevendo uma circunferência com cerca de 42.000 quilômetros de raio no plano do equador terrestre e se mantém sempre sobre o mesmo ponto da Terra, completando, portanto, uma volta a cada 24 horas. Pelo que você viu, é possível compreender que uma partícula está em movimento circular uniforme quando ela descreve uma trajetória circular, primeiro, percorrendo arcos de comprimento, estamos sobre uma circunferência, arcos de comprimentos ΔS iguais em intervalos de tempo iguais. Evidentemente, a partícula que cumpre um movimento circular uniforme também varre ângulos ΔΦ iguais em intervalos de tempo iguais. Em conclusão, uma partícula estará em movimento circular uniforme quando a sua velocidade escalar linear for constante e diferente de zero e também a sua velocidade escalar angular for diferente de zero e constante. Entendido? Vamos seguir com a nossa conversa. Vamos seguir estudando algumas propriedades importantes do movimento circular uniforme. Nós vamos dizer que o movimento circular e uniforme é um movimento periódico. Isso significa que todas as suas características vão se repetir em intervalos de tempo iguais. Esses intervalos correspondem ao período do movimento, que é o tempo. Portanto, período é tempo em que a partícula leva para completar uma volta. Legal? Período, portanto, é tempo. Mas agora pensa no seguinte: quantas voltas uma partícula em movimento circular uniforme é capaz de completar em 1 segundo? A resposta disso nos diz o que é a frequência. A frequência da partícula nos dá a resposta para esta pergunta: quantas voltas o móvel completa na unidade de tempo?
Então, a frequência do movimento circular uniforme executado por uma partícula é o número n de voltas que ela completa na unidade de tempo. Bom, você já entendeu que o período pode ser medido em qualquer unidade de tempo. Em particular, a sua unidade no sistema internacional é o segundo. Já a frequência pode ser medida por voltas por segundo, rotações por segundo, ciclos por segundo e etc. Sempre que a unidade de frequência inclui o segundo, ela vai se denominar Hertz, que é a unidade dessa grandeza no sistema internacional. Bom, agora você já sabe que período é tempo, o tempo necessário para que o móvel cumpra uma volta, e que frequência é o número de voltas conseguidas na unidade de tempo. Importa saber como o período se relaciona com frequência. Vamos lembrar o seguinte, veja, sabemos que frequência é o número n de ciclo de voltas de revoluções dadas na unidade de tempo ΔT. Se nessa expressão fizermos ΔT igual a 1 período, o número de voltas será igual a 1, evidentemente. Daí nós vamos ter aqui f de frequência é igual ao número n de ciclos dividido por ΔT, mas se ΔT é igual a t, nós vamos ter 1 sobre t. Vamos concluir então que a frequência é exatamente igual ao inverso do período. Mas, para dar sentido a esta conclusão, nós vamos aplicá-la na interpretação e na resolução de um problema simples. Acompanhe comigo. O problema diz o seguinte: uma das atrações típicas do circo é o equilibrista sobre monociclo. O raio da roda do monociclo utilizado é igual a 20 centímetros e o movimento do equilibrista é retilíneo. O equilibrista percorre, no início de sua apresentação, uma distância de 24 metros. Determine o número de pedaladas por segundo necessárias para que ele percorra essa distância em 30 segundos, considerando o movimento uniforme. Bom, aí está o problema dado na forma de um enunciado. Vamos propor uma solução a este problema. Vamos começar pela determinação da frequência. Sabendo que o movimento é uniforme, sabemos também que, em razão disso, a velocidade é constante. Aqui eu me refiro à velocidade escalar linear. Por isso, ΔS é igual a velocidade vezes o tempo. Nós aprendemos isso lá no movimento uniforme. Qual é o ΔS no caso do monociclo? É uma volta completa, que é igual a velocidade vezes o tempo. Mas o que é o tempo necessário para que se cumpra uma volta? É o período, por isso nós substituímos ali o tempo t minúsculo pelo período t maiúsculo. Isso nos dá 2R igual a velocidade, mantivemos, e o período substituímos pelo inverso da razão, como nós aprendemos. Desta expressão, nós vamos isolar a frequência. A velocidade 24π sobre 30 sobre 2R, substituindo ainda em cima 0,8π, no denominador 2π vezes 0,2, dados do problema, nós vamos obter, portanto, 2 pedaladas por segundo. Pedaladas por segundo, ciclo por segundo, revolução por segundo, ou seja, 2 Hz é a frequência do movimento. Simples e operacional. Mas ainda há uma relação importante a ser explorada. Trata-se da relação entre a velocidade angular, o período e a frequência. Observe comigo como isso ocorre. Nós já sabemos que a velocidade escalar angular, tanto média quanto instantânea, no movimento circular uniforme, ela é dada por ΔΦ, variação do espaço angular, sobre ΔT, variação do tempo naquele período, naquele movimento. Se fizermos a variação do tempo igual a 1 período, nesse intervalo de tempo a partícula vai completar uma volta e ΔΦ será igual a 2π radiano. Dessa maneira, nós vamos ter que ΔΦ sobre ΔT é igual a 2π sobre t, o espaço angular sobre o tempo de uma volta que é chamada de período. Se nessa expressão nós substituirmos o período pelo inverso da frequência, nós vamos ter a outra relação. Ômega, que é a velocidade angular, vale 2π vezes a frequência. Legal? Então, para resumir, a velocidade angular se relaciona tanto com o período quanto com a frequência. Quando se relaciona com o período, 2π
sobre t, quando se relaciona com a frequência, 2π vezes a frequência. Legal? Isso é importante para resolver problemas. Bom, até aqui nós já estudamos as características do movimento circular uniforme, mas falta ainda uma informação muito importante, aquilo que vai estruturar de fato as respostas dos problemas. Eu me refiro, primeiro, à função horária do espaço para este movimento. É o que vamos ver agora, preste atenção. Considere uma partícula em movimento circular uniforme. Seu espaço angular inicial é φ0. Seja φ o seu espaço angular num instante t qualquer, que nós vamos chamar de espaço angular final. Sabemos que no movimento circular uniforme, a velocidade escalar média angular e a instantânea têm sempre o mesmo valor. Por isso, nós podemos escrever neste intervalo de tempo que a velocidade angular vale o quociente entre a variação do espaço angular ΔΦ sobre a variação do tempo ΔT. Porém, T0 é nulo, o tempo inicial. Daí nós vamos ter que o formato final dessa expressão será φ é igual a φ0 mais ômega-t. Dizendo de outra maneira, o espaço angular final é igual ao espaço angular inicial mais o produto da velocidade angular pelo tempo. É a isto que nós chamamos de função horária do espaço angular do movimento circular uniforme. Desse modo, nós passamos a estudar o outro movimento que ocorre em trajetórias circulares. Eu me refiro agora ao movimento circular uniformemente variado. Da mesma maneira, vamos recuperar o que nós já sabemos da aula anterior e vamos ampliar esse conhecimento para saber até onde podemos chegar. Neste movimento, valem as expressões que nós já conhecemos da primeira aula. Eu me refiro à função horária do espaço linear, S é igual a S0 mais V0t, mais a metade da aceleração vezes o tempo ao quadrado. Lembra dela? Vale também a função horária da velocidade escalar linear, V, que a velocidade final é igual à velocidade inicial V0 mais a aceleração vezes o tempo. E vale também uma expressão da qual eu não falei na primeira aula, mas vou falar agora. Vale nos movimentos variados uniformemente uma expressão independente do tempo, que é a equação de Torricelli, que nos diz que a velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado mais o dobro da aceleração vezes a variação do espaço linear ΔS. Bem, em todas essas expressões, a aceleração escalar linear, que a gente chamou de alfa, é constante e diferente de zero. O que faremos agora? Vamos tomar essas expressões e em todas elas vamos dividir os termos de cada uma dessas expressões que são lineares pelo raio da circunferência, porque agora nós estamos numa trajetória circular e ali convivem grandezas lineares com grandezas angulares. Se nós fizermos isso, se nós tomarmos termo a termo e sairmos dividindo pelo raio da trajetória, nós vamos obter as correspondentes expressões angulares. Ou seja, para a função horária do espaço no movimento circular uniformemente variado, nós vamos obter φ é igual a φ0 mais ômega0 vezes t mais a metade da aceleração angular vezes o tempo ao quadrado. Para a função horária da velocidade escalar angular, e nós vamos obter a correspondente angular também para a equação de Torricelli, que nós vamos dizer assim: a velocidade angular final ao quadrado é igual à velocidade angular inicial ao quadrado mais o dobro da aceleração angular vezes a variação do espaço angular. Legal? Deixa eu fazer um resumo para vocês. Nós temos as equações lineares que nós aprendemos da aula 1, quando estudamos MU e MUV, elas servem para cá, mas nós vamos ter que tomá-las e aplicar sobre elas um cálculo que nós acabamos de fazer para obter as correspondentes expressões angulares. Entendido? Mas agora chegou a hora de praticar tudo isso que nós aprendemos. Você já aprendeu um monte de coisa, aprendeu principalmente como correlacionar os movimentos que ocorrem em trajetórias lineares com os movimentos que ocorrem em trajetórias circulares e aprendeu as suas correspondentes expressões matemáticas, aquelas que caracterizam cada tipo de movimento. Por isso mesmo, nós vamos aplicar todo esse conhecimento na resolução de um problema bem simples, para não traumatizar. Veja o enunciado.
Um ventilador gira à razão de 900 RPM, revoluções por minuto. Ao desligá-lo, seu movimento passa a ser uniformemente retardado. A velocidade vai diminuindo de quantidades iguais até parar após 75 voltas, 75 ciclos, 75 revoluções. Qual o tempo decorrido desde o momento em que foi desligado até a sua parada completa? Vamos pensar numa solução para isso. Veja, trabalhando os dados, primeiro, 900 RPM, 900 rotações por minuto, mas um minuto tem 60 segundos, o que nos dá 15 rotações por segundo. Rotações por segundo se chama Hertz, como você vê ali. Segundo passo, nós sabemos que a relação entre a velocidade angular e a frequência é uma relação que existe, vamos usá-la agora. Ômega zero, velocidade angular inicial, é igual a 2π vezes a frequência inicial, F0. Substituindo, nós vamos ter 2π vezes a frequência, 15, o que nos dá, portanto, ômega zero ou velocidade angular inicial, 30π radianos por segundo. Eu vou precisar desse dado, por isso que nós o calculamos. Mais um passo. Nos interessa agora pensar no ΔΦ, variação do espaço angular. 75 rotações, 75 voltas antes de parar, vezes uma volta, 2π radiano, o que vai nos dar um espaço angular percorrido de 150π radianos. Agora, sabemos que há uma expressão neste movimento que é uniformemente variado, do tipo retardado nesse caso, porque a velocidade vai diminuindo até zerar, que independe do tempo, é a expressão de Torricelli, a que me referi ainda há pouco. A velocidade angular final ao quadrado é igual à velocidade angular inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração angular, vezes a variação do espaço angular. Legal? Vamos substituir na expressão o que temos. A velocidade angular final é zero. Por quê? Porque o móvel no final para, o ventilador para de girar no fim do movimento. A inicial nós calculamos 30π radianos por segundo, ali na expressão ao quadrado, mais 2 da expressão vezes o valor da aceleração angular, que nós estamos chamando de gama, vezes 150π radianos, que foi o que nós calculamos como espaço angular, a variação do espaço angular. Isso vai nos dar o resultado de menos 3π radianos por segundo ao quadrado para a aceleração angular. Acabamos de determinar, portanto, a aceleração angular. Agora, para encerrar o problema, nós vamos recorrer à função horária da velocidade angular para este movimento. A velocidade angular final é igual à velocidade angular inicial, mais o produto da aceleração angular pelo tempo. Substituindo, qual é a velocidade angular final? Já sabemos que é zero porque no fim o ventilador parou. A velocidade angular inicial, calculamos lá no começo, 30π radianos por segundo, vezes t. T é a única coisa que não tem o seu valor explícito aí, por isso, resolvendo, nós vamos achar t igual a 10 segundos. Ou seja, o tempo decorrido desde o momento em que o ventilador foi desligado até a sua parada completa foi de 10 segundos. Bom, meus queridos pré-calouros da UEA, nós encerramos aqui mais esta conversa. Olha, foi uma conversa longa, espero que não tenha sido cansativa. Sugiro que você vá à internet, assista de novo esta aula, que está à disposição no site da universidade. Vá lá no site da universidade, encontre pré-calouro, que é o seu lugar no site da universidade. Clique, entre no link e assista a esta aula de novo e todas as aulas que estão lá disponíveis. E vai ser assim até a véspera do nosso vestibular. Aí você vai poder assistir outra vez, marcar o que deve ser marcado, fazer as anotações importantes e assim construir o seu próprio aprendizado. Eu espero vocês aqui mesmo na nossa próxima aula. Até mais!